Meus amigos, vamos retornar agora desse pequeno intervalo, né, com os comentários, ponto de vista, um resumo daquilo que acabou me chegando como material para nossa noite de estudos. Que o material que chega se materializa na nossa colinha, que vocês viram pelo primeiro vídeo, né? Já é curto, a gente se perde. Você imagina nesse que é um pouquinho mais longo, se não tiver aqui uns papéis espalhados aqui na bancada para que eu possa me localizar, né? Então, para que não fique mais longo e eu não tenha que pedir novamente desculpa por estourar o tempo, vamos dar início. Então, vamos lá. A pergunta 538 nos fala o seguinte: os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Aí tem a 538A. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Bom, o que consegui entender foi o seguinte: Deus é sabedoria, é justiça e amor. Sendo assim, ele não poderia criar espíritos com diferença entre si. Somos todos iguais, nascemos simples e ignorantes. Poderíamos acrescentar assim, né? Preparados para adquirir conhecimentos. Na verdade, é a mesma coisa, mas isso demonstra que temos obrigação de aprender. Se vamos ou não, aí é outra história, né? Então Deus criaria espíritos inferiores e superiores? Onde estaria a justiça e mesmo o amor? Teríamos alguns com mais chances que os demais? Resposta: não. As oportunidades, como exploramos em um recente evangelho, todos os têm. O que acontece é que usamos mal o nosso livre-arbítrio. E aí colocamos a culpa em quem? Na sorte. Todos nós temos os mesmos caminhos, que são diversos, mas com o mesmo peso, com as mesmas tribulações que a escala evolutiva oferece. Assim, a fim de despertarmos as qualidades colocadas por Deus nas criaturas por Ele criada. Como sempre, tudo funciona com perfeição e harmonia, pois os espíritos que têm suas funções ligadas, por exemplo, nas lavouras, são os mesmos que trabalham nos mares, na terra, nas matas e nos demais reinos da natureza. Por vezes acontece rodízio entre eles, de função, até para cada qual sempre dominar e conhecer a exatidão dos segredos da natureza, mas sempre com a confiança e permissão da chefia superior, Deus nosso Pai. Podemos imaginar uma empresa, às vezes acontecem mudanças de funções dentro de um mesmo departamento, pois para uma boa harmonia do trabalho é salutar que todos tenham conhecimento de como funciona o departamento, com exatidão. Assim poderão atingir e entregar as tarefas com exatidão. Faltou um por algum motivo, o outro vai poder substituí-lo com a mesma dedicação e a mesma presteza. Complementando a primeira parte da pergunta, sim, se for necessário para ajudar na nossa evolução, por misericórdia, esses irmãos mais evoluídos, como no passado, passaram por várias encarnações como nós, reencarnariam novamente. Isso já vimos em estudos anteriores, mas sempre lembrando que em muitas situações ainda não estão, diria, né? Não é o correto, não estão disponíveis ou simplesmente não podem ser reveladas. Não temos estrutura emocional para certas revelações ainda. Diria para essas novidades, né? Um exemplo muito simples. Sempre ouvimos falar em extraterrestre. Pois bem, se um ET batesse à sua porta pedindo água, qual seria a sua reação? Se chega um ET, você abre a porta, é um ET. Qual seria a reação de cada um de vocês? Ou cada um de nós? Eu sei qual seria a minha. Se um ET chegar, bater na minha porta, eu abrir e tem um ET lá, entra logo para dentro antes que minha sogra te veja. Senão minha sogra ia funcionar exatamente como um mentor. Cruzar o braço e falar, não te disse? Não te falei? Que eu brinco com ela sobre a existência de ETs, né? Como eu digo, como eu já falei em estudos anteriores, se viemos de capela, todos nós, quem são os extraterrestres? Somos nós. Se viemos de outro planeta, estamos habitando aqui, quem é o verdadeiro ET dessa história? Somos nós, né? Mas enfim, sempre assim, esse é o motivo pelos espíritos encarregados de revelar essas verdades, não fazendo de acordo, só fazendo de acordo com a nossa evolução.
ainda não estamos preparados, né, para muitas revelações. Essa simples, que ela está na nossa mente há quantos anos, né? Há quanto tempo isso habita na nossa cabeça? ET, nave espacial. Se esse pequeno item ainda não temos estrutura emocional para compreender e mesmo aceitar, quiçá de outras grandes revelações que ainda estão por vir, né? Mera curiosidade, a semana passada, se eu não estou enganado, a Marinha dos Estados Unidos soltou um vídeo onde ela afirma a veracidade dele, de uns objetos não identificados sobrevoando um navio da Marinha Americana em alto mar. Era uma espécie de um objeto triangular, ia se movendo rapidamente com luzes intensas. Então o governo americano divulgou dizendo que sim, aquele vídeo era verdadeiro sobre aquele objeto não identificado. Quando eles falam objeto não identificado, eles não conhecem a origem, se é de um outro país, não conhecem, por exemplo, a tecnologia que compõe aquele elemento. Por isso que identificam como objeto não classificam, perdão, como um objeto não identificado. Bom, vamos seguir aí, né? Um recado da espiritualidade evoluída, tornamos a dizer, somente a verdade ficará de pé. Queres saber mais do que já sabes, é fazer confusão em tua cabeça. O que precisa saber, Deus dá a ordem para que se possa ser dito com suavidade, sem alardes, sem forçar o modo de ser das criaturas. Todas as verdades novas e exatas aparecem aos homens vestidas da roupagem simples e na característica da humildade, para que todos possam compreender com alegria. Meus amigos, existem, sabe-se lá, até milhares ou milhões de segredos que ainda não temos condições de serem revelados a nós. Eu diria que ainda estamos ainda numa imaturidade espiritual, né? Quando atingirmos uma evolução, ainda não conseguimos fazer esse planeta sair de prova e expiação para de regeneração, então tudo ao seu tempo, né? Meus amigos, há tantas coisas simples que muitos ainda não compreendem, procuram complicar. Vai outro exemplo. Aqui é bem... Vamos lá. Algumas religiões convenceram aos seus seguidores de que o espiritismo é a religião do diabo. Aí eu diria que vamos criar um pouco de polêmica, né? Senão não tem graça nenhuma, né? Vamos lá? Mesmo que fôssemos, Deus não criou tudo? Então o diabo, como é chamado também, é seu filho, é sua criação, certo? Já é um bom começo se aceitarmos isso, pois então também o somos, mesmo sendo filho do diabo, se o fôssemos. Tá? Então não seria correto, ao menos, pensar o seguinte: sendo Deus onisciente, sabe do passado, do presente e do futuro, por que ele criaria um ser que lhe desse trabalho mentindo em seu nome o tempo todo? Não somos todos iguais na criação? A verdade é a seguinte: não existem espíritos diferentes na sua estrutura. O diabo, estrutura inicial, o diabo é nosso irmão, que com o tempo se voltará para o bem e passará a ser anjo, cooperando na criação das coisas que o amor preside. Quem sabe virando um mentor, um anjo da guarda? É impossível? Quem de nós tem condições de afirmar que não é possível? Né? Então é uma pequena polêmica, mas e temos. Se ainda temos irmãos que nos classificam como filhos do diabo, como é que temos condições de receber outros segredos que ainda se encontram? Se não conseguimos ainda transformar o planeta de prova e expiação em regeneração, falta amor, falta compreensão, paciência. Então são coisas básicas que ainda não conseguimos, né? Mas com o tempo, com a graça de Deus, a persistência dele em acreditar em nós, que somos muitas vezes, nós mesmos
dos nossos atos, mas ele jamais, ele sempre confia e acredita em nós. Com o tempo, tudo isso passará, não é verdade? Vamos para a pergunta 1539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa? Resposta. Quando eu estava estudando isso aqui, me veio um negócio na cabeça, bem de quando era criança, né? Não vou lembrar com precisão quem eu falava, mas alguém dizia, eu ouvia isso e lembro, sabe, quando era criancinha, né? Que faz tempo, faz um tempinho já. Os ventos são como o sopro de Deus, né? Maravilhoso isso. Eu acho que hoje podemos acrescentar para a renovação da vida, né? Depois desse estudo, podemos afirmar que realmente o é, que os ventos são sopros de Deus. E sabemos que as tempestades são forças renovadoras que limpam a atmosfera para que a vida siga com mais harmonia. Temos espíritos encarregados para essa atividade. Temos também os choques das nuvens, são dirigidos por espíritos altamente capacitados. Os famosos trovões, que resulta do choque das nuvens, né? Os raios obedecem a comando da direção que Deus determina. E devemos ter certeza que se eles causam alguns danos para os homens, não passam de simples arranhões diante do bem que produzem. Por exemplo, mesmo isso na China, lá na antiguidade, por que eles soltavam no ano novo deles ou em algumas comemorações fogos de artifício? Na concepção deles, os fogos de artifício, o barulho, o estrondo que dava, afastavam espíritos inferiores. Tá? Então os trovões têm essa finalidade também. Se os trovões já assustam muitos encarnados, não é, Maria, minha irmã, que ela tem medo de trovões como minha avó tinha, e realmente alguns causam um certo temor, né, a velocidade, da intensidade, né, dos raios, dos trovões, mas eles são uma ferramenta também. Eles espalham os espíritos menos evoluídos, né? Perdão, perdi aqui, agora localizei. Desculpa, falei a nossa. Olhem que texto interessante. As nuvens são como mãos de Deus a verter águas na terra, e onde elas não caem, há um justo sentido no cumprimento das provas e expiações das criaturas que se ali se encontram. Como no caso do Nordeste brasileiro, onde as chuvas são escassas. Se a população daquela região se mudasse toda para o sul, ali passaria a não receber chuvas, mudando o clima imediatamente. As provas não são da terra, e sim das criaturas que ali se encontram. Quando o karma coletivo se aliviar, o fardo tornar-se-á leve, o jugo suave, e tudo se normalizará na paz do Senhor. Então os espíritos encarregados desse trabalho passarão a desenvolver outras atividades. As nuvens se estenderão como uma colcha de luz e abençoará toda a terra, e ela se tornará um verdadeiro paraíso, onde nasce a felicidade. Maravilhoso e, ao mesmo tempo, extremamente interessante, né? Isso aqui já é uma resposta que muito de nós já tínhamos conhecimento. Quando a gente pensa em países da África, Etiópia, onde deserto, onde a escassez de água, a vida é muito dura, são situações áridas, difícil, quase impossível semear alguma coisa, né? Então, não é que aquele local está passando por uma prova, e sim os habitantes desse local. Como aqui o texto que me chegou diz no nosso Nordeste tão próximo a nós, né? Regiões desérticas, áridas e mais, chuvas numa escassez tremenda, passam anos sem uma única gota de água a verter dos céus, né? Então, meus amigos, e o complemento desse parágrafo, que se todos ali, se toda aquela população se mudar para o sul e pegar todo o pessoal do sul e levar para lá, lá chove e no sul passa a não chover. Então, como sabemos, né, as provas são nossas. E isso é um exemplo que ninguém pode trocar por ninguém a sua prova.
Já paramos para pensar o trabalho que damos aos espíritos? Porque ainda não conseguimos transformar a Terra em um planeta de regeneração, onde temos encarnados e desencarnados, alguns tentando que a Terra ao menos alcance um novo grau na escala dos mundos. Com isso, o serviço diminuiria para todos, devido à harmonia dos pensamentos de todos, o que contribuiria com as operações ou trabalho dos espíritos mais evoluídos. E esse trabalho sempre é a nosso favor. Quantas não são as oportunidades de ajudas que desperdiçamos? Mas, como dito anteriormente, tudo está programado. Mas podem ocorrer alterações ao longo da encarnação, certo? Com nossa melhora em ação, ações, pensamentos, atitudes. Mas sempre lembrem que em tudo existem dois lados, um positivo e um negativo. Nossas ações, pensamentos e atitudes podem piorar. Como eu digo, aquilo que já achamos que está ruim pode piorar ainda mais. Então, sempre a decorrência de tudo isso será das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, a forma de agir, né? Aqui, um parágrafo de um sábio. Parágrafo curto, mas muito interessante. Se somos sabedores dessas verdades, passamos a respeitar esse trabalho e mesmo ajudar os espíritos pelo modo que podemos, pelo respeito e pela oração, o famoso orai e vigiai. Não tem outro jeito, né? Sempre nos deparamos com isso. E o orai e vigiai, o caminho do amor, só isso vai mudar. Só isso vai poder fazer esse planeta melhorar. E nós também nos atingirmos a nossa evolução, né? Também é aquela coisa, né? Não adianta só orar e ficar olhando para o lado. Tem que pôr em prática. Não é só ler, ver, ai que bonitinho, ai que legal e tal, e guardar. Não. Orar e vigiar e ó, mãos à obra. E o amor é o resultado do quê? Da nossa mão na obra, do nosso trabalho, da nossa dedicação. Só assim isso vai evoluir. Porque ficar orando todo dia, vigiando, olhando, pá e tal, amigos, é aquela coisa, né? Fé sem obra é morta. Então, mão à massa. Tá? Temos que trabalhar. E o resultado será a nossa evolução. Tenhamos certeza disso. Pergunta 540 e a última desta noite. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo ou irrefletido? O que eu pude entender, como já dissemos, nem todos os espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza têm a plena consciência do que estão fazendo. Aqui não tem a plena consciência e ainda não sabe como criar esses fenômenos, tá? É como se fosse no automático. Uma linha de produção, onde todo mundo pega e embala, por exemplo, que eu trabalhava numa fábrica de sabonete, embala o sabonete e coloca dentro da caixinha. Nem todos que estavam fazendo aquele trabalho têm o conhecimento de como se fazia um sabonete, mas faziam o trabalho. Sem o trabalho dele, não teríamos o resultado final, o sabonete para poder vender e colocar no ponto de venda. Então é uma junção. Somente têm o conhecimento os dirigentes dos fenômenos. A massa é composta de operários mais ou menos conscientes do que fazem, sendo que alguns deles se alegram pelos distúrbios da natureza, né? Aqui eu diria que é o famoso Joãozinho, ou o pessoal do fundão da sala de aula, né? Eles não querem fazer o mal, mas gostam de uma bagunça. É mais ou menos isso. Então, mesmo aqueles espíritos que estão ali já em certa evolução, quando vê os trovões, aquela bagunça toda, entre aspas, bagunça da natureza, eles ficam contentes, eles ficam alegres, né? Ainda, alguns pensando no que pode acontecer ali e tal, mas enfim, o famoso Joãozinho, o pessoal do fundo. Ninguém quer o mal de ninguém, mas gosta de uma bagunça, não é? Aqui complementa um pouco a questão anterior. Nascemos todos iguais e com as mesmas chances, com certeza, os anjos e mentores, né? Espíritos de elevada hierarquia, levaram talvez milhões de anos para chegarem onde estão, mas chegaram por mérito próprio. Ninguém passou pano para o erro de ninguém. Por isso, hoje, eles aprenderam e atuam com amor e por amor, como já dito anteriormente. Os espíritos que detêm a sabedoria e conhecimento de causa são poucos.
na direção de todos os acontecimentos. Alta hierarquia, extrema confiança de Deus. Mas, porém, Deus está sempre presente, operando em todas as causas, para que os efeitos estejam ligados a eles pela lei de ação e reação. É nesse entender que os grandes espíritos respeitam a terra, as flores, os animais, as águas, os alimentos, o ar, pois sabem que ali se encontra Deus em sua simplicidade e perfeição na sua criação. A nossa doutrina dos espíritos, ou filosofia de vida, como eu gosto de falar, já nos mostrou, revelou muitos segredos da natureza. Por misericórdia divina e também que a humanidade não se encontra só, está rodeada de testemunhas espirituais que trabalham nos incentivando a carregar nosso fardo. Que sempre foi dito, não é fácil, mas sempre foi dada a certeza, é possível. Não somos uma ilha no oceano, não podemos viver sozinhos, né? Então, não adianta também aquela coisa, eu vou ser um bonzinho, eu vou evoluir, vou me isolar. Todos fomos criados para sermos felizes, e a felicidade vamos encontrar vivendo em sociedade com as suas diferenças, né? Então não podemos ser um ermitão, morar numa montanha onde não tem acesso a nada, nada e ninguém, e não tenha trabalho. Que de belo ele está fazendo na sua vida? Está estacionando, estagnando? Eu não digo assim, eu não vou morar sozinho. Não, sim, morar sozinho é uma opção hoje em dia, qual o problema? Mas você está dentro de uma sociedade, você depende dessa sociedade. E mesmo você depende da sociedade, que ela faz parte do seu programa reencarnatório. Se fosse para cada um ser uma ilha, Deus colocaria cada um em cada extremo. Haja extremo, né? Porque somos bilhões aqui, fora os bilhões de espíritos. Onde a gente colocaria tanta gente assim? Não é? Então, todos fomos criados para ser felizes, viver em sociedade. Dependemos da sociedade e temos que evoluir com a sociedade. Não é um evoluir que esse mundo vai passar de prova e expiação para regeneração. Todos nós temos que ter a mesma caminhada, o mesmo objetivo, o mesmo final, que será o amor ao próximo. Por isso, um sábio avisou: mãos inumeráveis estão te ajudando. Tudo te ajuda a viver e a progredir. Por que não fazes o mesmo? A inteligência que o ser humano possui é força da divindade para erguer a matéria à luz da razão, e o tempo é um instrumento desta operação maior. Nada se perde, bens o sabe, e nada se cria, sabemos, mais ainda, que tudo cresce por ordem divina, e pode começar pelos processos humanos, por vezes inconscientes. Mas quem agora está lendo e ouvindo já perdeu a ignorância destes fatos e pode ajudar-se na cocriação da luz do conhecimento. Muito, muito lindo. Essas passagens aí que encontramos de espíritos elevados sempre trazem uma mensagem profunda e edificante que temos que sempre parar para pensar, né? Essa é a beleza, como eu digo, do nosso estudo. Fazermos uma reflexão de tudo que nos passa. E como eu já falei, o nosso aniversariante, 165 anos, né, se encontra mais atual do que nunca. Se lermos ele novamente daqui 3, 4 anos, encontraremos situações que estarão igual o que estamos vivenciando hoje. E teremos resposta para aquelas situações que estaremos vivendo daqui 10 anos, 15 anos. Sempre será muito atual. Uma lição de Miramês, como sempre. Os espíritos a que hoje chamas de inferiores, amanhã serão superiores. Os que hoje obedecem ao comando de seus irmãos maiores, no porvir irão comandar. Os valores são iguais em todos nós, porque Deus é justiça, mais ainda é amor. A doutrina que abraçamos vem nos revelar o máximo que podemos suportar, e a vida dá a cada um segundo as suas necessidades. Muito lindo. Vou criar mais uma polêmicazinha. Desta mensagem, vamos usá-la para o extremo, bem extremo mesmo, né? O que resultou, o que resultou na diferença de Jesus e o diabo? O que cada um pensa, o que cada um acha?
Esse tempinho é para cada um pensar. A minha opinião, o que resultou a diferença entre ambos foi o uso que cada um fez do seu livre-arbítrio. Deus deu oportunidade a todos e dá. Todos fomos criados iguais. Todos temos as mesmas chances. O que difere cada um de nós, Jesus, um espírito superior, diabo, um irmãozinho ainda em evolução, é o uso que cada um fez do seu livre-arbítrio. Cada um acredita que tem uma resposta. Se quiserem postar ao final, será muito bem-vindo. Resumindo, tudo sempre será o resultado dos nossos atos. Do passado, temos o presente. Do presente, teremos o futuro. Por isso, saibamos aproveitar as oportunidades e correções que nos são oferecidas a cada novo dia. Meus amigos, por isso que eu sempre digo, orai e vigiai. Não vamos deixar a nossa cerquinha elétrica, a nossa proteção, se partir por ignorância nossa, né? Amigos, por hoje é só. Hoje realmente eu consegui reduzir um pouquinho o tempo, não me alonguei tanto. E achei essa matéria aqui muito bacana também, porque ela nos traz a um pensamento, a uma reflexão de milhões, milhares de segredos que ainda existem. Quiçá, com a nossa evolução, teremos condições, vamos dizer, em breve, de conhecer todos esses segredos. Mas, por enquanto, meus amigos, continuamos ainda afastados, mesmo com essas mudanças que ocorreram, uma flexibilização das casas de oração. Como eu digo, a nossa casa de oração é pequenininha, coração de mãe é gigante, ela por dentro para abraçar todos. Mas fisicamente temos um espaço ainda muito reduzido. Quiçá teremos ainda uma casa maior. Mas nesse momento ainda, vamos observar a evolução de como serão aos longos dos próximos dias aí, né? Por enquanto ainda, só posso abraçá-los virtualmente, desejar uma linda semana de muita paz, harmonia, felicidade, muita saúde, muito juízo, todo mundo aí, sem se aglomerar ainda, né? Vamos usar máscara, gelzinho, álcool gel na mão. Vamos fazer o básico, né? O famoso me ajuda para te ajudar. Espero encontrar todos e tenho a certeza que nos encontraremos na próxima semana. Então, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, até a próxima semana. Obrigado a todos, obrigado pela paciência. Fiquem com Deus.